E bem-vindos a mais um Livrinhos com Café. Já é tão automático fazer isso, chega a ser engraçado. Hoje eu trouxe uma ideia um pouquinho diferente, que é a mesma do vídeo anterior, contar um livro sem trazer spoiler para instigar vocês, mas eu também escolhi homenagear as mulheres. Então, eu trouxe 2 livros que eu gosto muito, muito mesmo, que eu li recentemente, me apaixonei por eles, e que são escritos por mulheres muito, muito, muito especiais e muito benquistas, tanto no Brasil quanto no mundo todo. E trouxe também livrinhos que foram escritos por mulheres para fazer nossa decoraçãozinha. Então, aqui eu tenho os 2 primeiros livros da Casa das 7 Mulheres, escrito pela Letícia Wierchowski. Ela é gaúcha, que nem eu. E ela traz, então, a Revolução Farroupilha, se eu não me engano. Eu não sou muito boa com guerras. E esse é o pano de fundo, então, são mulheres que moram numa casa enquanto os homens da família estão na guerra e aí as coisas se desenrolam lá. Eu só li o primeiro, porque eles são grossos, então eu prefiro deixar para ler eles quando eu tenho tempo, para não ser uma leitura muito pausada. Então eu tô guardando o 2 e o 3 para ler durante as minhas férias. Eu recomendo muito, mas talvez ele seja um pouco esquisito para quem não tá acostumado com os costumes aqui do Rio Grande do Sul. Mas não quer dizer que não dê para entender, continua sendo muito, muito incrível. Eu trouxe então outro livro que eu gosto bastante, que é O Orgulho e Preconceito, escrito pela Jane Austen. Mas ele não é o meu livro favorito dela, é só o que eu tinha em mãos. O que eu mais gostei foi A Abadia de Northanger. E então, a Jane Austen também é uma autora muito benquista britânica, de bastante tempo atrás, de 1700, 1800, se eu não me engano. Então ela retrata romances com um tomzinho irônico, assim, fazendo uma crítica, e tudo se passa no tempo em que ela viveu. Então, para quem gosta de coisas antigas que nem eu, é muito legal se imaginar dentro daquele período, assim, se ver toda nos bailes. Eu adoro isso. Eu me sinto uma dama. Tudo que eu não sou. E então eu trouxe também uma das maiores autoras de todos os tempos, muito provavelmente, que é a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Eu escolhi esse livro porque é um dos meus favoritos de todos os 7. Lembrando que a gente tá falando dos livros, não dos filmes, então são 7. E então foi ela que ultrapassou todas as barreiras escrevendo essa coleção que trata de uma viajada legal, mas que é muito, muito cativante. Eu não conseguia parar de ler quando eu li a primeira vez. Inclusive, tem várias fotos minhas lendo Harry Potter, porque as pessoas queriam tirar fotos de família e eu não queria, e eu aparecia lendo o livro. Então, eu indico muito também para quem tem dificuldade em se sentir dentro da leitura, de continuar uma leitura. Porque Harry Potter, ele é viciante. E os 2 primeiros livros, eles não são tão grossos assim. Então, é bom para fazer um teste. Porque tenho certeza que vai se apaixonar e vai querer continuar lendo. É uma fantasia muito viajada, mas ao mesmo tempo é perfeito, assim. É incrível. Dá muita vontade de continuar lendo. E, inclusive, é um dos poucos livros que eu tenho vontade de ler de novo. Enfim, os livros, então, que eu escolhi, eu não tenho eles aqui. Mas a editora vai colocar a fotinha deles aqui e aqui. Pode ser, editor? Nope. Então, eu vou só contar a história pra vocês. São livros que me marcaram muito. Porque durante o período escolar, às vezes a gente tem que ler livros que são mais maçantes, que são livros obrigatórios. Às vezes a gente tem que ler livros que a gente não gosta muito, que são os livros do vestibular, então que não tem a ver diretamente com a escola. E também, às vezes, a gente compra livros achando que eles são grandes coisas e eles acabam não sendo tão legais. E eu tava numa época que era difícil eu realmente entrar dentro de um livro e querer ler ele e não parar. Isso é uma coisa que, na verdade, é bem difícil depois de um certo tempo. Então, 2 livros que aconteceram isso comigo e que foram, então, escritos por mulheres esse ano, não escritos esse ano, mas que eu li esse ano, é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Então, O Conto da Aya
Ele foi escrito pela escritora canadense Margaret Atwood e ele retrata uma realidade alternativa que isso depende da opinião de cada um, mas na minha concepção é algo que seria extremamente plausível nos dias de hoje, dadas as condições que a gente se encontra mundialmente. Então, é um mundo em que as pessoas são divididas pelas classes sociais delas, e então a personagem principal, que também é quem está narrando o livro, ela é uma aia. Uma aia tem a função de quê? Ela vive na casa, então, de um casal rico, e ela tem que andar coberta o tempo todo. Ela precisa ser uma mulher que seja jovem e fértil, porque por problemas de radiação, por problemas oriundos de guerras, se eu não me engano, o que aconteceu de que grande parte das mulheres não podem ter filhos, ou às vezes os filhos nascem deformados, eles nascem esquisitinhos. Então, as aias são pessoas que são capazes de ter filhos, e elas, então, no dia fértil delas, elas têm relações com o homem da casa, que então é o marido da mulher da casa, e aí nos outros dias elas fazem alguns servicinhos, por exemplo, ir até a feirinha, comprar coisas, enfim. Mas elas não podem conversar entre si, elas têm que ter assuntos extremamente religiosos, e elas têm que manter um louvor ao Senhor o tempo todo, é como se fosse uma sociedade, então, controlada pela igreja e pelo governo. Começa assim, mas tem alguns capítulos que ela começa a contar, então, sem muitos detalhes, não se torna muito claro, como que o mundo ficou daquele jeito. Como que aquilo foi parar assim. E falando assim, não tem muita graça pensar, tipo, tá, essas teorias da conspiração. Só que, ao longo do livro, a gente tem, então, aquela curiosidade porque quer saber o que vai acontecer. Eu vou admitir pra vocês, no início eu achei bem chato porque era uma coisa muito repetitiva. Só que essas informações que eu tô dando pra vocês, tipo as funções da AIA e tal, é uma coisa que tu vai descobrindo ao longo do livro. Já sabendo isso, na minha opinião, acho que dá mais vontade de ler, porque até tu descobrir isso, tu não vê muita, sabe? Não vê muita graça na história. Aí da metade pro final que começam a acontecer coisas, porque ela meio que tenta se rebelar contra o governo, ela meio que quer sair de lá. E aí acontecem coisas, porque quem tem direito a ter uma casa dessas com uma aia são as pessoas mais poderosas, as pessoas com mais condições. Elas são separadas em classes estratificadas e todo mundo vê elas como se fossem prostitutas, porque a única função delas é procriar. E então, quando uma águia tem um filho, ela, depois que ela não é mais fértil, ela pode virar outra categoria. Todos são divididos em categorias. Quando ela não tem um filho, ela é linchada para a chamada ilha, onde ficam os resquícios, então, de todas as radioatividades, todos os lixos delas. Tem que trabalhar com isso e aí ninguém sabe exatamente o que acontece, mas reza a lenda de que muitas delas até morrem pela quantidade de radioatividade. Também, então, ela vai descobrindo conspirações, informações secretas sobre o governo, sobre... Ela também quer sair muito de lá porque ela tinha uma filha antes de ser uma aia e antes de tudo isso acontecer, e ela quer muito saber o que aconteceu com a filha dela. Então, são coisas que vai acontecendo, só que tu não consegue parar de ler porque tu quer muito saber o que aconteceu no final. Tu quer muito saber se as coisas deram certo, o que aconteceu, que fim as coisas levaram, e o final... é ridículo. É sério. Porque termina e tu não descobre o que realmente acontece. Só que depois tem uma partezinha assim, separada, não é ela narrando. É absurdo. É sério. Quando eu li aquilo, eu não sabia se tudo fazia sentido ou se eu ia jogar aquele livro no vaso. Eu não fiz isso porque ele era emprestado. Se fosse meu, eu era capaz de ter feito isso mesmo. É sério, eu fiquei muito braba, muito curiosa, muito instigada. Eu fiquei de cara. E eu vou deixar essa informação no ar. Pessoas curiosas vão ler, eu tenho certeza. Então, é minha recomendação. Eu daria, então, um 4,6 estrelas de 5 estrelas. Só pelo início, que era meio maçante. Mas vale a pena, vale muito a pena ler.
E o outro livrinho, então, que eu escolhi foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E é um livro que eu me dá vontade de chorar de tão lindo que ele é. Porque ele é delicado, ele traz a natureza humana de 13 meninas, que são, então, jovens. Elas estão na faculdade, assim, e a realidade distante delas, da realidade da vida delas. Tem a Lorena, então, que é a rica, a aristocrática, a burguesa, que teve, então, uma vida melhor, faz faculdade de Direito, ela é culta, tem cultura erudita, ela adora recitar coisas em latim e poemas e ouvir música. Tem a Lia, que, então, como se passa na década de 70, ali, o romance, ela é aquela que é muito revoltada contra o governo. Ela é toda de associações secretas, porque ela quer se rebelar, porque ela quer que o governo não controle ela. Então, mas ela também não tem lá muitas condições. E tem a Ana Clara, então, que é bem triste, porque a mãe dela era prostituta, ela não sabia quem era o pai dela, e vários dos namorados, então, da mãe dela, batiam nela, faziam ela se sentir um lixo, e também várias pessoas assediaram a mãe dela e ela quando ela era pequena. Ela, inclusive, morava numa construção, assim, uma obra. E ela falava constantemente dos ratos e das baratas que viviam lá com ela. Então, quando ela cresce, ela vira uma drogada, então, e ela tem esse sonho de ascensão social, de ser rica. E então se passa em curtos dias. A Lorena, ela passa o tempo inteiro dela no quarto, às vezes. Ela sai, dá uma passeada no convento onde elas moram, que é uma casa de freiras. Elas não são freiras, elas só moram lá. Então, tudo isso se passa durante a Ana Clara tá com o namorado dela, que é um traficante, o Max. E eles estão usando drogas, e daí ela fica devaneando sobre os traumas dela da infância. A Lorena fica fazendo yoga, fazendo ginástica, lendo poesia e fica lembrando da vida dela quando criança também. Assim como a Lia, mas a Lia não aparece tanto. Então, os capítulos eles são narrados pela visão delas, mas tu só descobre quem é que tá narrando enquanto tu tá lendo. Isso eu achei bem confuso. Mas é lindo porque ao longo da narrativa tu vai entendendo como elas são por dentro. Elas estão se descobrindo como elas são. A vida delas, tudo que elas passaram é muito poético, é muito sentimental, é muito bonito. E ao mesmo tempo, mesmo sendo um pequeno espaço de tempo, acontecem coisas suficientes para te conseguir se apaixonar por elas e se sentir inserido ali. Então, eu não vou contar como termina, obviamente, mas é um acontecimento bem triste. E eu tive muita vontade de chorar porque tu se sente parte delas. E é como se tu fosse a quarta amiga ali. E mostra também como aquele período, aquele governo, a ditadura, todo esse período, como isso afetava cada uma delas. Com certeza quem mais afeta é a Lia, porque ela é a revoltosa. E o que as decisões elas vão tomar na vida e o que vai acontecer na vida delas a partir daquele momento. Então ele é realmente muito bonito, muito tocante. Eu recomendo, porque ele é uma coisa que fica na cabeça, tu fica pensando e dá saudades das personagens depois. Enfim. Até fiquei um pouco triste. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e a Sapona gostamos muito. E espero que vocês deixem o like. Comentem sugestões, porque essa pra mim é a parte mais legal. E se inscrevam. Beijinhos. Tá em 11 minutos e 30, só pra tu saber. Ok. Pra daí, tipo, porque a gente tem um limite